Paz do Senhor para todos. Boa noite. Quero cumprimentar a todos, amigos e ouvintes deste vídeo, aqueles que têm apreciado uma palavra de Deus para o seu coração. Aos demais amigos, um grande abraço. Obrigado pelas visualizações, pelos inscritos. E que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente. Estamos aqui falando a respeito da palavra de Deus e esta palavra é muito boa de se falar. E viver é um pouco difícil, porém Deus tem nos dado graça de nos manter de pé. E o versículo da palavra de Deus que eu quero trazer para a nossa meditação nesta noite é um versículo de sábado, desta palavra aqui, que eu gosto de mostrar, a Bíblia Sagrada. É um livro o qual Deus tem falado com a gente profundamente. Lá no passado, falou com os profetas, o qual escreveram esse livro, e hoje serve para a gente aqui, para a nossa meditação, para a gente poder falar e presenciar esse momento o qual estamos vivendo hoje. Esse dia temos vivido um momento onde é chamado de quarentena. É um dia difícil, pois estávamos acostumados ao nos deslocar, sair de casa, ir para o nosso trabalho, fazer os nossos afazeres, as nossas tarefas e retornar para os nossos lares. Porém, isso nos foi vetado, segundo informação, por causa de um vírus, uma doença, a qual a medicina não consegue conter e muito menos acabar com ela. E a gente aqui, diante disso, a gente fica entre a cruz e a espada. Só uma coisa a gente tem que fazer: orar, pedir a Deus para que tenha misericórdia da gente, das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. É bem pouco aqueles que estão preocupados. Muitos estão a farrear, estão a curtir, a fazer os seus afazeres, como se nada estivesse acontecendo à nossa volta. Mas Deus permite situações para que todos possam reconhecer o seu nome, reconhecer a sua grandeza e o seu poder. Nesta noite eu quero ler para você um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 37, versículo 1, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Mais uma vez eu vou ler para você entender. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Esse livro, chamado Ezequiel, é um livro da palavra de Deus, a qual nos fala sobre um profeta. Naquele momento, para o nosso entendimento, quem foi Ezequiel? Quem era este homem relatado aqui na Bíblia? A Bíblia nos fala que o profeta Ezequiel foi um dos homens levantados por Deus para profetizar na época do exílio do povo judeu na Babilônia, onde o nome Ezequiel significa Deus fortalece, ou Deus torna forte. E nós sabemos que Ezequiel, por ser profeta, ele tinha uma responsabilidade muito grande, a qual era profetizar. A palavra profecia é uma palavra muito forte, pois todo aquele que é usado por Deus para profetizar, é necessário que essa profecia se cumpra.
Então, para a gente entender, Ezequiel era filho de Buzi e pertencia à família sacerdotal, ou seja, ele era um sacerdote. Ele já pertencia à família sacerdotal. E Ezequiel, se a gente for para a Bíblia, voltando no versículo 34, o versículo 35, o capítulo, nós vamos ver que Ezequiel profetizou contra os pastores de Israel. Nós vamos ver que Ezequiel profetizou contra os montes de Seir. E nós vamos ver também que Ezequiel profetizou aos montes de Israel. Então, o que acontece? Ezequiel, o profeta, era casado, porém sua esposa acabou falecendo repentinamente durante o cativeiro. Isso aconteceu pouco antes da cidade de Jerusalém ser destruída pela ofensiva do Império Babilônico. Em 586, não é feita qualquer menção na Bíblia sobre possíveis filhos de Ezequiel. Então, para a gente entender, Ezequiel era um profeta, casado, o qual a sua esposa veio a falecer. E a Bíblia nos fala que a morte súbita de sua esposa foi anunciada por Deus e o profeta foi proibido expressamente. Ezequiel foi proibido expressamente pelo Senhor de sepultar a sua esposa. Ezequiel foi proibido de se lamentar. Ezequiel foi proibido de chorar, de gemer pela sua esposa, por Deus. E hoje a gente vê nos dias de hoje um vírus o qual está acontecendo aí no país, pessoas que estão sendo levadas do leito dos seus familiares, enterrado de uma forma que a gente não está acostumado a presenciar e nunca mais se vê. Ezequiel tinha esse chamado de ser profeta. Por que que o nome de Ezequiel nos diz Deus fortalece? O nome de Ezequiel, o significado Deus nos fortalece, Deus fortalece, ou Deus torna forte. Lá no começo a gente já vê que o nome de Ezequiel, por ser esse nome, Deus torna forte. Aqui a gente já começa a presenciar alguns momentos. E quando ele perde a sua esposa, vem Deus para ele e fala: você não pode chorar, nem se lamentar, nem gemer, e nem sequer uma lágrima pode rolar do seu rosto. Como assim, Rabelo? Como assim que você está dizendo isso? Eu digo para você que lá no capítulo 24 de Ezequiel, a palavra nos fala que Deus entrega a Ezequiel uma profecia, a qual ele entregou de manhã cedo, essa profecia, dizendo para que todos não se lamentassem, para que todos não chorassem, e que nenhuma lágrima pudesse rolar do rosto daquela nação, daquele povo. E logo à tarde sua esposa veio a morrer. Presencia você agora comigo, junto comigo no nosso raciocínio, Deus dando uma palavra a um profeta, e ele entrega essa profecia, e essa profecia vem cair dentro da casa dele. Era pecado? Ele estava errado? Não. Era Deus testando a sua fé. Hoje a gente presencia esse momento. Há anos atrás isso aconteceu com Ezequiel. E aqui hoje acontece com a gente. Parente que morre por uma doença e é levado sem a gente ter conhecimento de seu sepultamento. Mas aí lá na frente nós vamos para o versículo, para o capítulo de Ezequiel 37. A escola do aprendizado de Ezequiel. Ezequiel agora
vem sobre ele a mão do Senhor, apanha ele em espírito e leva ele para um vale. Imagina você agora um vale, um valão, e lá diz a Bíblia que Deus mostra a Ezequiel um vale de ossos secos, ou seja, ossos humanos. E Deus vem e faz uma pergunta a Ezequiel. Deus leva ele em espírito, imagina você agora dentro de uma situação em um vale cheio de ossos, e Deus faz uma pergunta a Ezequiel: poderão acaso reviver esses ossos, Ezequiel? Eu faço essa pergunta para você nessa noite. Se coloque agora na posição de Ezequiel. E Deus falando com você: poderão acaso reviver esses ossos, Ezequiel? A resposta de Ezequiel ali naquele momento foi uma só. Apesar de todos os passados da sua história para trás, das profecias que Ezequiel profetizou, ele falou com o Senhor: tu o sabes, Senhor, só tu sabes. E Deus agora leva Ezequiel e fala com ele: profetiza esses ossos, levanta a tua voz e profetiza. E Ezequiel ali, pela obediência a Deus, a Bíblia nos fala que ele profetiza aqueles vales. E começa a acontecer um barulho muito grande e começa a juntar carnes sobre aqueles ossos. O barulho de ossos se batendo, porque imagina você, se for um vale de ossos, nem todos os ossos estão no mesmo lugar. Nem o osso do fêmur ou do braço, o antebraço ou perna, estão no mesmo lugar. Estão tudo misturado, é um vale de ossos. Então, estaria jogado esses ossos. E ali começa a se debater esses ossos que a Bíblia nos fala. E começou a juntar carne, tendões, nervos, peles, enfim, todos os corpos ali agora estão perfeitos, porém sem o fôlego de vida. Ezequiel olha agora aquele vale através da sua profecia e ali estão todos os corpos deitados e Deus fala com ele mais uma vez: profetiza agora para que entre o fôlego de vida. E a Bíblia nos fala que Ezequiel fala: vento que vem dos quatro cantos do mundo, coloque o fôlego de vida nesses corpos para que revivam. E ali então a Bíblia nos fala que veio um som, um vento, e ali todos os corpos se reviveram e se colocaram de pé. A Bíblia nos fala esse versículo e dá-nos a entender essa palavra de Deus pelos dias os quais estamos vivendo. Eu quero fazer para você nesta noite uma pergunta a qual possa refletir na sua alma, refletir no seu coração. Você está dentro de um vale? Muitas das vezes você está nessa situação. Você é levado para situações que você muito menos esperava. Muitas das vezes o desemprego, muitas das vezes a doença, muitas das vezes a decepção no relacionamento que não está bem. Enfim, inúmeras coisas que acontecem sem que você espere. E aí, nesse momento, eu levo você e você vai comigo num pensamento que você está dentro de um vale. E às vezes você pensa: poxa, não tem mais jeito, a minha vida está um fracasso, tudo está ruim, nada está dando certo. É o vale que você está passando. Mas não se esqueça de uma palavra que Deus disse para o Ezequiel: profetiza esses ossos, profetiza nesse vale, levanta a tua voz nesse vale, para que esses corpos revivam e nasçam de novo. Então, se os teus sonhos estão frustrados, se a tua esperança acabou, se o teu coração está ferido ou muitas das vezes triste, que você acha que não tem mais jeito, eu convido você a profetizar dentro do vale.
Eu convido você a clamar dentro do vale, que Deus vai responder, Deus vai levantar a solução para o teu problema. Muitas das vezes a gente se depara com esse versículo, com essa palavra, e a gente fala, poxa, aqui dentro desse versículo, um versículo tão pesado, um versículo triste, onde fala de morte, mas também fala de ressurreição. Nos fala aqui que a palavra de Deus, esse povo, esses ossos que estavam dentro desse vale, que estavam mortos, que estavam todos sem vida, sem esperança, ainda a Bíblia relata ossos secos, mas o profeta profetizou. O profeta, o qual tinha sido ferido lá atrás, o qual perdeu a sua esposa e não pôde nem fazer enterro, não pôde chorar, não pôde se lamentar. Agora ele é levado a um vale de ossos secos, um vale de mortos para profetizar a ressurreição. Deus faz isso na sua vida, na minha vida e na nossa vida. É necessário que a gente coloque a nossa vida diante de Deus, que a gente possa pedir a Deus a misericórdia. O mundo está ruim, as coisas não vão bem, mas ainda há uma esperança dentro do vale. A esperança dentro do vale é o seu clamor, é o meu clamor, as nossas orações para que esses corpos possam reviver, para que essas vidas possam voltar a ressurgir. Que há esperança. Hoje eu quero frisar aqui com essa morte, com esses mortos dentro desse vale, quando Deus leva Ezequiel a profetizar a vida para esses corpos e eles se levantam, eu quero dizer para você que ainda há esperança no nosso Brasil, ainda há esperança no nosso mundo se nós clamarmos. Se a gente buscar a Deus, pedir a Deus em oração, Deus vai nos responder no momento certo e na hora certa. Aqui nos fala a Bíblia que esse vale tinha muitos ossos. E o mundo tem muitos seres humanos que precisa clamar a Deus para que tudo dê certo. Que Deus possa te abençoar nesta semana, neste final, que você tenha um domingo abençoado e que essa palavra possa entrar no seu coração e na sua vida. Querendo compartilhar com os amigos ou mostrar para um parente, para que Deus possa levar, talvez você tenha um amigo, tenha um parente que está triste, que está com a cabeça baixa, que está decepcionado, ferido, coração sangrando. Mostre para ele essa palavra que ainda há esperança no vale, ainda há esperança se clamarmos, ainda há esperança para quem acha que não há mais vida. Quando nós clamarmos a Deus, enquanto nós ficar parados, se a gente ficar parado nada vai dar certo. Mas se clamarmos, se pedirmos a Deus, Ele nos responde. Que Deus possa te abençoar e te proteger e te guardar de todo mal. Fiquem todos com Deus. Deus te abençoe.